Olá, galera do Congresso, meu nome é Tati, mais conhecida como Tati Alencar. Eu sou youtuber do canal Tomate Cru ou Tati Alencar, com o mesmo nome, onde eu ensino sobre vida consciente, vida mais equilibrada, trazendo dicas, receitas de uma alimentação vegana e crua e viva, claro, bem como receitas de cosmética natural, dicas de meditação. Então é para alimentar todos os seus corpos, para que você se sinta equilibrada. E hoje aqui no Congresso eu vim trazer um assunto que muitas vezes não é abordado em congressos, né? Porque cada um traz um tema muito mais técnico. E eu vim falar aqui de uma coisa simples, sobre a minha experiência, sobre a minha transição alimentar desde a minha infância até hoje, onde eu sou crudívora e vegana. Eu me alimento basicamente de 80 a 100% de alimentos crus e vivos. Eu nunca digo 100%, porque nem vegano a gente consegue ser 100% no mundo. Então, crudívoro também, às vezes você não sabe da procedência das frutas secas. Eu como alguns super alimentos que eles são previamente desidratados, às vezes em altas temperaturas, ou cozidos para quebrar algum antinutriente. Então eu me considero de 80 a 100% crudívora. E a minha história ela começa quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, onde eu tive meu primeiro despertar. O meu avô sempre gostou de pescar. E eu gostava muito de ir com ele, porque do lado do lago onde ele pescava tinha um chiqueiro. E eu ficava brincando com os porcos que tinham ali. E meu avô me pedia para eu chafulhar ali na parte perto do chiqueiro para catar minhoca para ele para levar. Então eu ficava ali brincando de pegar minhoca, era criança, e levava para ele. Um belo dia, muitas pessoas já conhecem a história, mas eu acho interessante para vocês aqui do Congresso que não me conhecem, aonde um dia o cara que cuidava do chiqueiro pegou um porco, tirou ele, amarrou numa árvore. Eu vi aquela cena meio que de longe, virei pro meu avô: vó, por que eles estão amarrando ali aquele porco ali? Por que eles tiraram o porco do chiqueiro? E meu avô virou pra mim e falou assim: ah, Tati, porque provavelmente eles vão pegar esse porco e vão matar ele, vão comer ele. Eu falei: o quê? Peraí, como que é o negócio? Tati, é assim... Sabe aquela carninha que você come, tudo tal? Então vem do porco, vem da vaca. Foi aí que me deu um clique. Eu falei: peraí, então quer dizer que esse porquinho bonitinho, fofinho aí, vira o bife que eu como lá depois? Eu fiquei meio que em desespero. Na hora que aquele homem se afastou, eu fui lá, desamarrei o porco, virei pro porco: vai porco, vai ser livre, vai ser livre. O que ele fez? Na hora que ele se soltou, ao invés de ele fugir, né? Ele voltou pra fora do chiqueiro e ficou tentando entrar. Nisso o cara voltou, eu me escondi de novo. E na hora que o cara voltou, o porco, ao invés de fugir, o porco foi no pé do cara como se fosse um cachorrinho, sabe? Pedindo carinho. Aquela cena me marcou tanto, porque eu consegui entender o quanto os animais tinham sentimentos, o quanto que eu só conhecia cachorro, gato, assim, conhecia os animais, mas convivia, né, com animais domésticos. Eu não tinha essa noção o quanto os animais, qualquer animal, ele é sensível, né? E ali me deu um clique, eu virei pra minha mãe depois disso, falei: mãe, não quero mais comer carne. Minha mãe entrou em desespero, né? Aquela época lá, eu sou de 1980, então naquela época não existia internet, eu não tinha ninguém vegetariano perto de mim. Eu não sabia nem o que era vegetariano, eu só falei que eu não queria mais comer carne, não queria comer aquilo. E aí minha mãe virou e falou assim: Tati, explicou, e falou assim: olha, é assim, a vida inteira foi assim, o homem precisa comer carne para poder sobreviver, a vida é assim. Eu falei: não, mas por que a minha vida vale mais do que desse animal? Eu não quero comer, é impossível, não pode ser. E aí naquela época, né, minha mãe com muito cuidado, eu entendo ela e eu perdoo ela, e isso eu tô trazendo aqui pra vocês, principalmente porque eu sei que quando a gente desperta, às vezes, de uma família que é muito diferente da gente, a gente tem um conflito. Então entenda que é difícil pra quem teve uma cultura e toda uma educação onde não foi explicado isso pra eles, o quanto seu filho virar e falar isso, a preocupação que a pessoa tem se ela não tem conhecimento. E naquela época minha mãe fez eu escolher qual animal eu ia comer, porque eu falei: olha, você tem que comer alguma coisa, porque senão você vai morrer e blá blá blá. E nisso, né, eu criança escolhi o peixe e o frango, na época carne branca, né, a famosa carne branca, porque na minha cabeça eu ficava pensando assim: peraí, se eu chamo um peixe, o peixe não vem, eu não consigo fazer carinho no peixe. Galinha, então, se eu chamo, ela sai correndo. Então eu falei: eu acho que esses animais têm menos consciência, né? Foi a minha percepção, e isso eu vivi por um bom tempo. Até que eu lembro que em meados lá, quando eu tinha os meus 18 anos, eu lembro que surgiu o leite de soja, né? E começou a ficar mais popular, a carne de soja e blá blá blá.
E eu comecei a, desesperadamente, ainda a internet era muito ruim, assim, tal, tinha alguma coisa ou outra, não conseguia achar conteúdo. E aí nisso eu comecei a buscar essas coisas em supermercados e tudo mais, eu era nova e comecei a fazer. Eu lembro que com 18 anos eu ia lá fazendo as coisas. Ah, detalhe, não enganava minha mãe, gente. Minha mãe às vezes colocava coisa, sabe? Colocava carne moída, colocava alguma coisinha lá. Às vezes ela me enganava, depois quando eu descobri que aquilo era carne, porque até então, até eu descobri que presunto também era carne, essas coisas eu fui descobrindo aos poucos. Mas foi uma coisa assim silenciosa, onde minha mãe colocava eu tirava. E aí com 18 anos mais ou menos eu comecei a todo um processo de virar vegetariana, só que tinha pouquíssima informação, pouquíssimas coisas, pouquíssimas pessoas ao meu redor que sabiam sobre isso. E logo depois eu virei atleta. Com 20 anos, 19 anos eu virei atleta. O meu treinador na época virou e falou: Tati, é impossível você ser um atleta vegetariano. Não existe no mundo um atleta vegetariano, vegano. Eu imagino que até existia na época, mas não era divulgado, era pouco divulgado, ninguém quase sabia. E eu caí no conto do vigário e voltei a comer a carne branca. Mas frango mesmo, porque eu era atleta de competição de musculação, eu era Miss Fitness. Vou colocar aqui uma fotinha aqui pra vocês verem. Eu fiquei competindo dentro desse processo por uns 3 anos. Quando eu voltei, parei de ser atleta, foi ali um passo atrás do outro até de novo eu me conectar com o vegetarianismo. E aí foi lá quando eu tinha uns 25, 26 anos que eu assisti aquele documentário A Carne é Fraca. Eu acho que foi logo que lançou esse documentário. E aquilo ali foi pra mim, pá, um tapa na cara pra dizer: agora eu vou parar. Na época eu não consegui parar os derivados, ainda não sabia como fazer, porque eu sentia muita falta, eu não sabia porque... Eu sei como que é, né? Muitas vezes quando a gente começa nesse despertar, a primeira coisa que a gente faz é tirar todas as carnes, só que a gente vai lá e extravasa no queijo, né? Porque a gente não sabe como temperar, como fazer, então a gente vai fazer uma lasanha, tira o presunto, mas deixa o queijo. E tá tudo certo, porque é uma transição. Na época eu não consegui de uma vez ser vegana. E pra mim, hoje eu sei o quanto foi importante esse passo, um de cada vez, porque foi um desapego. Eu senti que muitas coisas que eu fui muito radical na minha vida, eu tive que voltar atrás, experimentar novamente para tirar aquela repressão que ficou em mim, porque é muito fácil quando o corpo rejeita. Mas no meu caso foi tudo questão de consciência mesmo. Eu não quero. O que acontece com muitos veganos? Eu não quero por causa dos animais. Mas quando o corpo rejeita, que isso foi acontecer mais pra frente em relação mesmo ao crudivorismo e tudo mais, aí você sente que você tá mais encaixado, porque aí você não fica com a cabeça pensando em queijo, sei lá, em carne, e você entende o processo. Mas não quer dizer que isso é ruim, tá bom? Isso só quer dizer que se você optou em ser vegetariana, vegana pelos animais, você vai ter um processo ali de repente criar alimentos que lembrem a memória afetiva daquilo que você gostava, porque você não quer mais comer aquilo, mas você gosta do sabor. Então por isso que eu não sou contra aquelas carnes de mentira, aquela coisa que sangra e tudo mais, que muitos veganos e vegetarianos às vezes têm um pouco de aversão, porque falam assim: poxa, parou de comer carne, mas fica comendo essas coisas. Mas tem pessoas que optaram em ser vegana ou vegetariana pelos animais, não pelo gosto. Então seria hipócrita falar que não gosta do gosto. Eu, pelo menos, eu nunca gostei muito da carne vermelha, então pra mim foi muito fácil tirar. Pra mim foi o mais difícil mesmo, foi o queijo. E aí nisso, quando eu tinha esses 26 anos, tudo, eu comecei todo esse processo de ovolacto. Então eu fui desmamando, né? Bem assim essa coisa. Eu já não tomava leite mesmo, tochava de leite de soja, não que isso seja bom, mas é uma transição, porque leite de soja industrializado, além da soja não ser orgânica, ser transgênica, muitas vezes tá cheia de açúcar ou cheia de adoçantes, coisas que não fazem bem também para a saúde. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente restringe demais a sua transição. E eu comecei a ver que meu corpo, ele começou um pouco a rejeitar o leite, né? Cada vez que eu comia às vezes um pouquinho mais de queijo e tudo mais, eu sentia dor de barriga, indisposição, eu tinha muita sinusite, eu não tinha noção do que isso estava relacionado, esse muco, doenças respiratórias com o consumo de derivados lácteos. Foi muito interessante, porque até então eu continuei nesse caminho, comecei a criar muitas receitas. Uma dica que eu dou pra vocês, porque foi um grande problema meu, foi comer na rua. Então é muito fácil, porque a hora que você começa a ver, às vezes não tem aquela opção. Quando você vira, às vezes, um vegano que quer ser totalmente radical, quando eu digo radical é porque não quer consumir nada que nenhuma empresa que tenha outro produto, que, sei lá, que tenha alguma coisa de origem animal. Você vai comer um chocolate
e de repente aquela marca de chocolate, ele tem um chocolate amargo que não tem nada de animal, mas ele foi feito numa máquina onde processou leite, onde processou outras coisas. Então tem veganos que não comem nada que foi feito de uma indústria. Então essa parte é mais difícil mesmo. No começo eu queria ser essa vegana, né? Então, só que foi muito difícil. Então por isso que eu não conseguia entrar no veganismo, porque eu queria ser essa coisa perfeita, sabe? Eu queria entrar no veganismo e eu não queria usar mais nada. E aí você vê que você não consegue, porque se você for pirar ali e falar, você não vai andar nem de carro, porque o carro tem derivados de animais ali, nos pneus e tudo mais. Então, quando você pensa dessa forma, aí você sente uma resistência muito. Mas quando foi em meados de 2011, né, eu tava ali com os meus 31 anos mais ou menos, foi aí que eu consegui dar esse passo pro veganismo. Foi onde eu comecei a estudar bastante, pegar muita coisa, começou a abrir alguns lugares, restaurantes, comecei a ver que existia alimentos no próprio mercado que você vai que não tá escrito vegano, tá? Mas são veganos. Por quê? Porque não tem derivados de animais. A marca pode ser que não seja vegana, pode ser uma marca que ela trabalhe com ovos, queijos, blá blá blá, em outros setores, mas aquele macarrão, de repente não tem leite, não tem ovos. Então você consegue consumir aquele macarrão. E eu vi assim, peraí, então eu posso começar aos poucos, eu posso dar os meus primeiros passos. Eu não quero mais consumir, então pelo menos vai ser um grande passo pra mim. Foi aí que, em meados de 2011, né, eu já tava com meus 31 anos, que eu comecei a dar esse passo pro veganismo e comecei a abolir completamente queijo, ovos e todos os tipos de derivado, inclusive mel. Também comecei a me desfazer das minhas coisas, né, que eu tinha de couro, aquelas coisas que estavam ainda muito novas. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não peguei e pus na rua, não doei. Eu falei, deixa desgastar aqui, deixa acabar a maquiagem, essas coisas. Eu falei, deixa acabar, quando acabar eu vou trocando por algo que seja vegano. Mas foi muito interessante eu contar isso pra vocês, por quê? Porque eu continuava ainda uma pessoa doente. Eu nunca fui uma pessoa doente. Eu sempre fui uma pessoa que comia relativamente bem. Mas quando eu digo doença, eu tinha um pouco de gastrite. Eu tinha ovários policísticos. Eu tinha essa questão de todo ano eu tinha uma dor de garganta, alguma coisinha que dava uma infecção, tinha que tomar às vezes um antibióticozinho. Sinusite, que às vezes não tem o que fazer se não tomar antibiótico para tirar lá o muco e tudo mais, porque você começa a infeccionar, né, demais. E aí foi muito interessante que foi tudo gradual. Quando eu tirei os leites e os derivados, eu vou falar para vocês que melhorou 70% a minha saúde. Mas eu ainda sentia uma fraqueza. Teve dias que eu lembro de eu, na transição, porque eu não sabia muito bem o que comer, mas eu falei, eu vou fazer isso, eu sentia muita fraqueza. Mais pra frente eu fui descobrir que não era porque eu comia pouco, era porque eu comia também um excesso de carboidratos, que é um dos erros muito comum de quem vira vegetariano ou vegano, que na hora de não saber como se substituir, tira a carne e ao invés de colocar uma outra fonte proteica ou aumentar a quantidade de ingestão de vegetais, frutas, não, vai lá e coloca mais macarrão, mais batata, mais arroz. E aí ele vira um glutentariano. E muitas vezes é o que acontece, que muitas pessoas nem emagrecem, porque muitas pessoas você vê veganas que são magras e tudo mais, mas outras não. Por quê? Porque acaba optando não por uma vida saudável. Não tá ali pensando no veganismo como uma fonte de vida saudável, e sim tá querendo preservar vidas dos animais e vai continuar comendo o que quiser, junk food e tudo mais. Então é um dos mitos aí que vocês têm que entender, que nem todo vegano é saudável. Mas eu, né, tava ali no meu processo super saudável, comendo direitinho e tudo mais, só que sentia que a minha saúde ainda ela não tava radiante e eu sentia uma certa fraqueza. Por quê? Pelo excesso de carboidratos eu não sabia equilibrar as proteínas. E aí a dica que eu dou pra vocês é, nunca pegue e fale, eu quero virar vegetariano, eu quero virar vegano, e só tire a carne e continue comendo da mesma forma. Quer dizer, depende do que você estava comendo antes. Mas geralmente a pessoa tá lá com o prato de arroz, feijão e bife. Aí ela tira o bife e aquilo ali fica um vazio. Ela tá tirando uma fonte grande de proteína. Não que nós, seres humanos, precisamos de uma grande quantidade de proteína, tá? É um outro mito que eu imagino que talvez ou aqui no congresso ou em algum lugar ainda vocês vão escutar. Mas vocês precisam ainda da proteína, precisa ainda para construir a vida, os músculos e tudo mais. Porém, que vai ser o quê? Aumentar a ingestão de folhas verdes, né? Escuras principalmente.
que elas têm a couve, o espinafre, brócolis, né? São legumes escuros que têm uma carga proteica legal. Consumo de sementes como gergelim, sementes de girassol, castanhas, né? Amêndoas, que são também fontes de proteína. E principalmente, ao invés de você aumentar o arroz, eu aconselho a vocês a aumentarem o feijão, né? Então se vocês vão lá num self-service em algum lugar, vai lá e aumenta a injeção de grãos. Os grãos, eles são muito bons para saciar a fome, dar energia, porque eles têm carboidrato, mas eles também têm uma carga de proteína. Então é uma excelente fonte de proteína. E o consumo de gorduras do bem. As pessoas esquecem que as gorduras do bem também dão energia, né? Como o abacate, como o coco, das castanhas também, que vão ajudar também na carga proteica e na estruturação para que você tenha energia. E diminuir, deixar como coadjuvante a batata, o arroz, o macarrão, né? Se for o caso de você comer uma alimentação cozida. Bom, o meu despertar para alimentação crua, ela começou em 2013, quando eu fui para a Índia. Lá na Índia eu estava vegana, na verdade eu não consegui ser vegana na Índia, e aí é um dos motivos, eu tinha pavor de viajar como vegana. Eu imagino que alguns aqui que estão me assistindo também tem essa, meu Deus, o que eu vou comer? Eu vou passar fome. E eu tinha pavor, e eu sabia que eu ia pra Índia, eu ia ficar 40 dias na Índia. E não sei se vocês sabem, mas os indianos, eles são vegetarianos, mas eles são lacto-vegetarianos. Eles utilizam e eles veem a vaca como um animal sagrado. Então o alimento que vem da vaca é muito sagrado. Bem como o mel também eles utilizam. Toda a comida do indiano, eles colocam uma manteiga chamada ghee, que é uma manteiga até que faz bem para a saúde, tá bom? Não é uma manteiga uma manteiga convencional, é uma manteiga que ela é clarificada, ela é fervida e é removido todo o colesterol e todas algumas substâncias ruins e deixando só a parte da gordura boa ali e da parte medicinal do leite. Para eles isso é a cultura deles, então tudo que eles fazem, eles não usam azeite, não usam óleo, eles não usam óleo de coco, eles usam ghee. Então eu sabia que ali eu já não ia conseguir ser vegana, porque se eu fosse comer qualquer coisa na Índia, ia ter ghee. E eu tive que ir trabalhar, fazer um trabalho interno ali de agradecimento com a vaca. Eu falei, peraí, eu tô num lugar que é sagrado, que a vaca é sagrada, ela tem um outro tratamento, o leite aqui é sagrado, então eu vou rezar. Então toda vez que eu comia algum alimento lá na Índia, eu orava para esse alimento, eu agradecia a vaca, agradecia os animais por aquele alimento. E foi muito bom, assim, não passei mal, sabe, não tive nenhum processo, porque já tinha acontecido de algumas vezes eu comer sem querer, ou mesmo até nessa transição de veganismo, ter falado assim, vou experimentar esse pedacinho aqui de pizza, sabe? Com queijo, com uma mussarela. E não se puna por isso, sabe? É um dos conselhos que eu dou pra vocês. Não se puna se você um dia deslizar, sabe? Faz parte. É legal você ir e voltar às vezes, não tô dizendo que isso é pra você fazer, pra que você tenha certeza. Eu cheguei uma vez, eu desejava um queijo de uma lanchonete que te fazia um croissant incrível. E aí passou um tempo que eu já era vegana e aquele negócio não saía na cabeça, eu não conseguia fazer nada, só pensava naquele croissant. E aí foi muito louco que eu peguei, falei, peraí, eu vou comer esse croissant. Eu não vou deixar de ser vegana porque eu comi um croissant, porque eu acredito, essa é a minha filosofia, mas eu não consigo deixar de parar de desejar esse croissant, caramba. E foi muito louco, porque eu peguei e comprei 2 croissants, rezei pra vaca lá, agradeci, comi. E depois que eu comi, era muito mental, né? Porque a mente fica tentando ali te convencer de uma coisa que o seu coração já tá querendo te guiar pra outra. Mas foi muito bom eu ter comido, porque ali eu vi e falei, nossa, não era nem tão gostoso assim, por que eu tava querendo isso daqui? Fiquei com uma sensação estranha, com mal-estar. Lembrei dos meus queijinhos que eu faço, né? Na época eu fazia queijinhos de tofu, queijinhos de castanha que eu já tentava. E eu falei assim, gente, meus queijos são muito mais gostosos, sabe? Eu já consigo fazer essa transição. E aí eu desapeguei desse croissant, desapeguei daquele queijo e nunca mais quis comer esse queijo. Mas eu aconselho vocês a se amarem, a terem compaixão também por vocês, porque a compaixão não é só pelos animais, é pela sua saúde, é pela sua vida. E muitas vezes você ficar reprimido por uma coisa faz com que você seja agressivo com outras pessoas. Então quando você vê uma pessoa comendo aquilo, você fica com vontade e aí você não quer falar, né? Porque você virou vegano. E aí você fica importunando outra pessoa, você fica enchendo o saco da outra pessoa pra pessoa parar, porque você não quer que aquela pessoa coma do seu lado. Quando você tá tranquilo com a sua consciência, a pessoa pode comer o que for do seu lado.
porque você não sente vontade mais. Eu não sinto mais vontade. Então, mas eu precisei muitas vezes ter esses deslizes, né? E eu tô contando isso pra vocês não desistirem. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes, né, desistem, falham um dia, né? Porque falhar, nada é um erro, tudo é um aprendizado. E aí depois fala, não quero mais ser vegano. Poxa, é muito melhor às vezes ser às vezes vegetariano do que não ser nada. Se você tem essa filosofia, mas você ainda tem algum apego com algum alimento, vai aos poucos, vai no seu ritmo, sabe? Não queira um rótulo só pra mostrar lá e pôr no Instagram e no Facebook. Seja você, seja compassivo com você. Tenho certeza que você já tá fazendo o seu melhor. A gente tá fazendo o melhor, não é verdade? Eu vejo muitas pessoas que às vezes passaram a vida inteira comendo carne. Eu ainda tive uma transição que foi muito natural e muito saudável, e mesmo assim não foi fácil, e eu aprendi a respeitar o outro para ser respeitado. Então eu sempre fui aquela vegetariana, aquela vegana que ia nos lugares, eu não ficava ali, esse cadáver, isso daqui. A gente tem que aprender a respeitar o outro. Por mais que aquilo não faça mais sentido pra gente, muitas vezes quando a gente para pra pensar, é um absurdo realmente a indústria da carne, mas tem muitas pessoas que viveram 30, 40, 20, 15, 50, 60 anos comendo carne, depois vira e quer que todo mundo engula a verdade da gente e não entende que o outro também é um ser humano e que também está num processo de despertar ali e ele precisa passar por certas coisas. E não quer dizer que ele é um ser humano ruim porque ele come carne, porque muitos veganos eu sinto esse ar de superioridade. E na verdade tá todo mundo no mesmo barco, mas cada um num processo de despertar. Um às vezes vai estar num processo de despertar, de parar de comer carne para ajudar o planeta, mas o outro tá num processo lá de uma ONG que tá ajudando as pessoas, que ele precisa às vezes de uma energia, ele não consegue pensar ainda na alimentação, mas ele tá fazendo reciclagem. Cada um tá num processo, não é verdade? É óbvio que uma coisa abre a outra, abre a outra, abre a outra. Né? Muitos nós que somos veganos, acaba entrando numa energia onde quando você vê, você está reciclando, você está ajudando várias coisas. Mas profanar palavras ruins para outras pessoas também não é legal. Então, fique esperto com isso, tá bom? Respeitar para ser respeitado. Porque é no respeito que a gente leva essa informação para o outro. Muitas vezes quando a gente vira vegano, a gente quer contar para o mundo e vem com um ar meio de guerrilha, né? Então quer acabar com a guerra. Como dizia Gandhi, olho por olho e o mundo fica cego, porque não é por esse caminho, é pelo caminho do amor, né? Então o que eu fazia? Eu ia num churrasco, eu não deixava de ir num churrasco. Meus amigos estavam lá, minha família estava lá, até hoje minha família faz churrasco, mas colocava minha abobrinha, levava minha berinjela, levava meus petisquinhos lá de soja para colocar na grelha. E no fim, todo mundo comia minha comida, né? E experimentava e queria saber e aprendia receitas e eu modificava uns pouquinhos e levava a mensagem do veganismo com muito amor para as pessoas. Isso não quer dizer que você tenha que frequentar lugares onde você energeticamente não está se sentindo bem. Eu estou dizendo isso porque um dos grandes processos quando você vira vegano, vegetariano, você faz essa transição e até mesmo crudívoro, é a questão da socialização. Porque as pessoas ao seu redor, elas continuam às vezes naquele mesmo lugar, continuam ali comendo e você despertou, você mudou, você clareou a sua cabeça e mudou. Então não dá pra você brigar com as pessoas e querer que elas mudem. Ou você se adequa ali e continua vivendo a sua verdade, sendo ali amorosa, ou você começa a buscar uma tribo. Começa a buscar pessoas que estejam nessa sintonia. E muitas vezes você família, são amigos que você conhece há muitos anos e que você ama. Não é porque come carne que você vai odiar essa pessoa. Porque isso que acontece com muitas pessoas. Fica com ódio, né, dos pais e tudo mais. E na verdade é todo um processo. Você já parou para pensar que muitas vezes você despertou para poder ajudar as outras pessoas, não para guerrear com elas? Para você curar alguma coisa, trazer uma consciência ali. Muitas vezes nem quer dizer que isso é uma verdade absoluta, mas para poder ajudar de repente na saúde de alguém que está ali perto de você, né? De dar dicas. Quantas vezes eu ajudei pessoas, mães, a mãe nem era vegetariana, a filha nem era vegetariana, mas a filha nasceu com uma intolerância à lactose. Tem muitos pais que não sabem, não têm conhecimento nenhum. Quando o filho nasce com intolerância à lactose, acha que aquilo lá é a coisa mais terrível do mundo.
mundo, que aquela criança ali vai passar muita vontade de comer as coisas. Eles não têm noção de que existe pessoas que optaram em não comer isso, não comer lácteos. Então, quando elas descobrem vocês, elas também começam a despertar para isso e ver o quanto que aquilo é até bom para a saúde daquela criança. Então é muito interessante o quanto você pode ampliar e ajudar as pessoas, além de você mesmo. Bom, deixa eu voltar lá no gancho de quando lá eu fui para a Índia e aí eu conheci a Ayurveda, que os indianos eles tratam todas as doenças com alimentação, com temperos. E eu fiquei fascinado com isso. Eu já tinha ouvido falar, mas lá eu vi na prática. E comecei a estudar algumas coisas e vi o quanto a alimentação, ela também te desintoxica. A Ayurveda, ela tem um bordão, né, que fala assim: não coloque na sua pele nada daquilo que você não possa comer. Porque a gente esquece que a nossa pele é um dos nossos maiores órgãos e a gente coloca de tudo nela, que foi um dos grandes processos de conflito que eu tinha com o veganismo, porque quando a gente vira vegano, a gente vira o louco do rótulo, a gente quer ler tudo e a gente começa a descobrir o quanto a gente estava sendo envenenado, o quanto alguns produtos de origem animal são retirados de alguns produtos, um mel, um leite, de um sabonete, e é colocado produtos derivados de petróleo que são piores até para a saúde, não para os animais, mas para a saúde. E eu comecei a entrar em conflito, eu falei, peraí, eu não quero nenhuma coisa de origem animal, eu também não quero uma coisa assim tão tóxica. Quando eu fui para a Índia, que eu descobri, eu vi o quanto eles se preocupavam com essa ingestão que a gente tem também pela pele, foi aí que também me deu um outro despertar, e eu falei, peraí, eu vou voltar pro Brasil, eu quero tentar achar um jeito de praticar Ayurveda, mas de forma vegana, porque eu não quero consumir leites e derivados. E aí foi aí que quando eu cheguei em 2013 pro Brasil, que comecei a pesquisar sobre o assunto, sobre desintoxicação, porque além de tudo eu queria retirar toda a porcaria que ficou armazenada no meu fígado, porque infelizmente muitas coisas, muitas toxinas, além da poluição, além de tranqueiras que a gente coloca, que a gente consome com comidas que são de mentira, né? Conservantes, agrotóxicos, corantes e muitas coisas aí que nem existem, a gente come e muitas vezes o corpo não consegue limpar isso. E aí foi aí que eu caí no crudivorismo, eu comecei a achar aqueles sucos detox, sabe? Aquela coisa de fazer suco e comecei a entrar nesse universo, comecei a germinar uma coisinha para pôr no suco vivo. Eu comecei a sentir a minha energia diferente, eu comecei a me sentir com mais energia, eu comecei a me sentir melhor, pele melhor, intestino melhor, por mais que eu tinha um intestino ótimo, tudo, digestão melhor. E comecei a devorar livros e livros, estudar muita coisa sobre isso. E foi muito louco, porque aí nisso eu comecei a descobrir também o quanto essa alimentação, uma alimentação mais natural possível e crua, ela ajudava a curar doenças. Porque o seu corpo, ele veio com o potencial de se curar de qualquer coisa. A gente que dá o combustível errado, a gente que trata ele ruim e muitas vezes ele não se cura. Vou contar rapidinho pra vocês que uma das questões mais fortes no meu caso foi porque o meu ex-companheiro, meu ex-marido, ele teve câncer. E ele vinha lutando com esse câncer já desde 2010. E quando eu descobri a alimentação viva e alimentação crua, e sobre jejum também, eu peguei, li, devorei aquilo lá e virei pra ele e falei assim, lê isso daí, isso aqui pode te salvar. Eu não vou te obrigar a fazer nada, mas eu queria que você lesse. Ele leu, ficou fascinado, fez jejum, né, jejum higienista. Vocês conseguem até acessar alguns vídeos lá no meu canal sobre isso. Ele sentiu que em 5 dias que ele fez jejum, o tumor dele que estava na perna, estava grandinho, tinha diminuído o tamanho, porque era palpável, sabe? Ele ficou super empolgado e começamos a fazer uma comida completamente crua. E naquela época eu nem sabia fazer receitas como eu sei fazer agora. Eu comia só salada e fruta, eu era bem frugívora, porque eu não sabia, né? Nessa transição, a primeira coisa que eu fazia era comer fruta. Comecei a estudar a terapia de Gerson também, que é a questão dos sucos. Eliminei o meu filtro de água, porque eu também vi o quanto metais pesados que tem na água também prejudicava todo o processo. Então eu queria eliminar o flúor da água, eu fui lá e comprei um filtro de osmose reversa, coloquei em casa, fiz tudo o que fosse possível para a gente ter uma vida mais natural possível. E foi muito lindo, porque em 3 meses que ele estava fazendo uma alimentação, 2, 3 meses, o tumor dele regrediu de tamanho. O tumor dele aumentava de 1 centímetro a meio centímetro por mês. Era um tumor bem agressivo. E quando ele foi fazer o exame, o tumor dele tinha regredido, o tamanho. Tava lá ainda, né, porque
mas ele tinha diminuído o tamanho. As células metastásicas que haviam no tumor, elas tinham desaparecido e ele não precisou tomar quimioterapia. A partir daquele momento eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero levar para as pessoas aprenderem que elas podem se curar. Depois daquele dia lá, eu larguei minha profissão, não foi exatamente nessa ordem, não foi exatamente assim de uma vez, mas eu acabei largando a minha profissão como arquiteta e resolvi passar essa mensagem para as pessoas, né? Então eu comecei a dar cursos e tudo mais, ligados com essa alimentação, e cada vez mais que eu vivia isso, mais eu aprendia. Devorava livros de receitas, muita coisa na internet que dava para achar, muita coisa lá fora, né? Porque aqui no Brasil esse movimento ele começou há pouco tempo, há uns 15 anos, 10 anos, com a Ana Branco, lá do Projeto Terapia no Rio de Janeiro. Mas eu comecei a acessar coisas lá fora, né? Nos Estados Unidos o movimento já é bem forte, na Europa, em alguns países é bem forte. E comecei a acessar tudo isso. Eu nunca mais peguei um resfriado. Eu nunca mais fiquei com uma tosse, com nada. Sabe o que é com nada? Faz 5 anos que eu não sei o que é com sintomas de um resfriado. Para falar que eu nunca fiquei, acho que teve uma vez ou outra que foi um processo também de linguagem do corpo, porque eu trabalho muito com essa psicossomática também, porque eu sei que a doença ela começa no plano emocional e ela vai para o corpo físico depois. Não teve uma vez ou outra que eu senti algum sintoma e aí o que eu faço? Faço jejum, né? Aprendi a ficar em jejum só com água e aí meu corpo se regenera, faz apoptose, você deixa o corpo quietinho para ele fazer as coisas que ele tem que fazer e em 24 horas, beleza, não tenho mais nada. Isso foi umas 2 vezes nesse processo de 5 anos que aconteceu comigo. Porque depois de resto, eu nunca tive mais nada. A minha gastrite sumiu. A minha esofagite que eu tinha sumiu. Os meus ovários policísticos, que os médicos dizem, você nunca vai ser curada de ovários policísticos. Faz 4 anos que quando eu fiz o exame na época, fazia uns 6 meses que eu tava crudívora. E quando eu fiz o exame, eu não tinha mais nada. E até hoje, minha menstruação normal, minha pele normal. Eu tinha melasma na pele. De tanto produto também, eu atribuo não só a alimentação, mas também produtos de maquiagens, produtos que eu passava no rosto, excesso de protetor solar, que tem uma química do caramba. Eu não tô dizendo para você deixar de fazer tudo isso, mas que você use com consciência, em momentos que você realmente precisa. A gente usa assim porque a indústria coloca na nossa cabeça de que a gente tem que usar, que a gente tem que comer, que a gente tem que passar, porque senão você vai envelhecer, porque senão não sei o que, e você fica neurótico. E quando você vê, você até rejuvenesce, voltando ao seu estado natural. Porque uma alimentação crua, uma alimentação viva, preserva as suas enzimas, que uma alimentação cozida, infelizmente, mata, acaba com as enzimas. E aí você tem que usar as suas enzimas para poder fazer o processo digestivo, e aí você gasta o seu corpo, você envelhece mais rápido. Então é todo um processo muito lindo. A minha história, ela foi bem assim. Por 1 ano e meio eu fiquei bem frugívora, bem radicalzona. Então eu não comia nada que não fosse completamente cru, bem natural, sem muito tempero, sem nada. Só que eu comecei a achar um caminho do meio aí. Eu comecei a ver essa coisa do gourmet, né? Dessa coisa mais gourmet. Eu vi o quanto a gente também tem prazer em comer. E tinha coisas que às vezes eu tinha vontade de comer uma pizza. E tudo bem que dá pra fazer uma pizza bem crua, mas ainda aquela textura, aquela coisa, eu sentia falta. Eu não queria comer uma pizza. Cheguei a comer, mesmo dentro do crudivorismo, um dia ou outro comer um glúten. Também experimentei coisas. Voltei atrás, sabe? Voltei e fui. Nem por isso eu deixei de ser crudívora, sabe? Porque isso não é um rótulo. Isso é a filosofia que você tem. E nisso foi muito interessante porque eu acabei desenvolvendo muitas coisas, muitas técnicas de preservar a enzima e fazer coisas incríveis que vocês acham muito aqui no canal. Eu vou deixar aqui até umas fotinhos aqui para vocês verem de coisas incríveis que dão para ser feitas. Hambúrgueres, pizzas, massas, tudo que você quiser com uma memória afetiva. Eu não vou dizer para vocês que o gosto é o mesmo, tá? Porque o gosto não é o mesmo. Mas é um gosto tão bom. Engana a mente com os olhos, né? Engana os olhos e nutre o seu corpo. E o seu corpo agradece, porque fala, uau, me surpreendeu, o sabor eu não imaginava que fosse esse, mas é tão bom quanto. E aquilo virou, assim, muito uma missão minha, né? Um dom meu, de transformar muita coisa que as pessoas têm um apego, às vezes, em algo saboroso e bem nutritivo e cru. E essa foi muito da minha transição. E uma coisa bacana que dentro desse processo, que é uma das coisas que eu inspiro muitas pessoas hoje,
é mostrar que, mesmo eu sendo crudívora, na época que eu era atleta, que eu mostrei pra vocês, hoje eu ainda consigo manter um corpo com músculos. Vou colocar umas fotos aqui pra vocês. Porque as pessoas entram nesse mito também, que elas não vão conseguir ter um corpo legal. Eu não tô falando de corpo, tá? Porque quando eu entrei nessa, eu entrei só por saúde. Mas quando eu vi que eu poderia continuar a treinar, né? E eu vi que tudo aquilo que eu aprendi, que as pessoas falavam que eu não podia, eu podia sim. E tá tudo na cabeça, porque se você realmente quer, você tem o físico que você quer, a saúde que você quer, comendo direito, comendo bem. E hoje eu inspiro muitas pessoas trazendo essa mensagem de que sim, acredite, você pode. A gente pode o que quiser. Alguns suplementos são necessários, né, como a vitamina B12, que quando eu comecei tudo isso, eu não tomava vitamina B12, tentei fazer de tudo para manter a vitamina B12 e ver se eu me retroalimentava dela, né, porque 10% da população tem essa capacidade de absorver toda a B12 que tem no corpo e não tem necessidade de suplementar. Mas é 10% da população, eu acho que é até menos. E eu não sou esses 10%. Ainda mais numa população onde as pessoas estão com o intestino muito poluído, né, machucado, irritado, aonde não consegue absorver corretamente. Então, é uma suplementação que eu faço, né? Então, não tenha vergonha disso, né? Muitos veganos querem ter isso como bater no peito para falar assim, tá vendo? Dá para ser vegano e não precisa de vitamina B12. Talvez para algumas pessoas funcione. Mas fique esperto nos seus exames, sabe? Não é vergonha nenhuma. Eu sinto ainda que há na natureza uma forma de B12 que ainda é absorvido pela gente, mas que não foi descoberta. Tá tendo muitos estudos já disso. E eu confio na natureza e na evolução da Terra. Né? Então eu confio que uma hora isso vai aparecer, mas por enquanto ainda as bactérias da B12 elas ficam dentro do estômago do boi, então dentro da carne. Então o maior consumo de B12 é quando você come carne, que hoje também não tem mais, porque a vaca ela não come mais o pasto, não come mais pasto orgânico, onde pega a bactéria, porque a B12 é uma bactéria que está na vegetação e que o boi come e acaba armazenando no fígado dele. Mas isso não quer dizer que é dos animais, e sim uma bactéria. Então você vai lá e come essa bactéria isolada, porque a gente ainda não conseguiu fazer essa transformação de pegar do mato e transformar em B12 e transformar no nosso corpo, né? Mas eu sinto que nós estamos evoluindo para isso. Então é a única coisa que eu sinto a necessidade de suplementar e que eu recomendo não que você suplemente, até porque eu não sou médica, mas que você pergunte pro seu médico, fique esperto nos seus exames, porque o meu aconteceu o seguinte, um dia baixou de uma vez. Eu tava com a minha B12 bem, e eu falava, legal, tô conseguindo consumir, lá. Fazia de tudo, tá, gente? Comia coisa sem lavar, comia grama de trigo, falavam que germinados, que tinha B12, falavam de tudo, comia alga, mas não deu certo. Minha B12 caiu de uma vez, e aí quando caiu de uma vez, eu tive que suplementar. Então, fiquem só espertos com isso, é a única dica que eu dou. Sejam amorosos com vocês, compassivos com o processo de vocês. Vão aos poucos, estudem, vão comer em restaurantes veganos, né, para vocês descobrirem novas receitas. Vem uma receita na internet, faz. Começa a colocar ao invés de tirar. São dicas que eu dou para as pessoas irem aos poucos, muitas vezes. Se você quer ir de uma vez, como eu também fui, quando eu virei, né, dentro dos processos, eu fui lá e virei de uma vez, eu fui lá e falei, agora eu vou e vai ser desse jeito. Mas se para você não funciona dessa forma, vai aos poucos. Não fica pegado num rótulo, não. Não fica querendo mostrar isso, né, como um selo no peito. E sim, faça isso de dentro para fora, né, que seja um florescimento. Confiem. E tamo junto nessa aí. Agradeço você por estar aqui, ver esse vídeo. Espero que isso inspire vocês a serem seres humanos melhores, independente das suas escolhas, independente de você ser vegano, vegetariano ou onívoro. Porque eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você está procurando uma vida melhor, né? Para você, para os seus filhos, para sua família, para os seus amigos, para o mundo, para o planeta. Tenho certeza que você está buscando isso, independente de qualquer coisa. Então que você seja muito feliz e gratidão por essa oportunidade de estar aqui no congresso com vocês.